Oi, gente. Blogueirinha sincerona aqui. Eu ando muito magoada com alguns comentários e algumas mensagens que eu tenho recebido. E eu achei importante vir aqui esclarecer que culpa eu tenho se eu sou uma pessoa privilegiada por simplesmente querer viajar, por simplesmente querer ir para uma festa. Eu tô nesse pesadelo há muito tempo, há meses. Que culpa eu tenho se eu não perdi o meu emprego? Se eu não perdi uma pessoa para essa coisa aí, né? Essa doença aí que vocês estão falando aí, né? Que culpa eu tenho de não querer usar máscara? Que culpa eu tenho de não querer me vacinar? Que culpa eu tenho se toda hora surge uma variante nova? Que culpa eu tenho? Tá cheio de gente aí se vacinando e toda hora surge uma variante nova e vai continuar surgindo. E vocês querem botar a culpa em quem? Em mim? Que não quero usar máscara? Em mim? Porque eu não quero me vacinar? Agora a culpa é minha. Que culpa eu tenho se as grandes potências mundiais seguraram a vacina e não quiseram doar e nem mesmo negociar com os países mais pobres? Que culpa eu tenho se os grandes empresários e milionários do nosso país já fizeram acordos, até mesmo com políticos, para receber turistas aqui no nosso país e para fazer festa? Que culpa eu tenho se é importante para essas pessoas que não têm a necessidade da comprovação da vacina para quem está chegando aqui no nosso país? Que culpa eu tenho? Às vezes, é necessário que muitas pessoas morram para que poucos tenham a sua liberdade garantida. Que culpa eu tenho se eu não quero acreditar na Organização Mundial de Saúde? Que culpa eu tenho se eu não quero acreditar nos órgãos reguladores, nas fiscalizações sanitárias? Por mais que esses órgãos sejam reconhecidos e respeitados mundialmente, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender, acima do bem coletivo. Eu tenho o direito de prezar pelo meu bem próprio, acima do seu bem, acima do bem de quem você ama. Que culpa eu tenho se eu não tenho na minha família uma criança que escreveu uma cartinha pro Papai Noel pedindo carne? Porque provavelmente os pais dessa criança perderam o emprego durante a pandemia, porque provavelmente o patrão dessas pessoas fechou a sua empresa durante a pandemia porque não recebeu nenhuma ajuda, nenhum auxílio do governo, nenhum incentivo, porque essas pessoas não conseguiram receber o auxílio emergencial que o governo demorou tanto para poder liberar e criou tanta burocracia e tanta gente tá roubando de quem realmente precisa. Que culpa eu tenho, gente? Que culpa eu tenho se uma situação leva a outra e vira uma bola de neve e, por exemplo, a gasolina e o gás estão em preços absurdos porque a Petrobras, mesmo tendo condições de fazer tudo aqui mesmo no nosso país e vender a um preço mais justo, agora a Petrobras tem que importar esses produtos. Que culpa eu tenho se nenhum país estrangeiro quer investir mais na gente? Que culpa eu tenho se a gente não tem mais respeito exterior por ninguém? Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho se eu faço parte de uma classe que está no topo da hierarquia e eu tenho poder de compra? Que culpa eu tenho? Me digam, que culpa eu tenho? Agora vocês vão me condenar por causa disso? Agora vocês vão querer dizer que eu não tenho o meu direito à liberdade? Que eu não tenho o direito de fazer o que eu bem entender acima do direito do coletivo, acima do seu direito, acima do direito da sua família, acima do direito de quem você ama? Eu tenho sim o direito de fazer o que eu bem entender. E eu preciso lembrar aqui a vocês uma coisa muito importante que nenhum de vocês está considerando, seus egoístas. Às vezes, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Eu tenho sim a liberdade de fazer o que eu bem entender. E problema se eu tô ferrando com a sua vida ou com quem você ama. Problema, tá? A gente tem que lutar pela nossa liberdade individual. É isso. Então, eu tô aqui porque às vezes é preciso ter coragem para falar aquilo que muitas pessoas acham absurdo. Mas o próprio ministro da Saúde tá falando é porque é verdade, tá? É verdade. É, gente. Enfim, não dá. Agora não é mais a blogueirinha sincerona falando, não. Agora não dá pra acreditar nesse absurdo, né? Não dá pra acreditar nesse absurdo. Quando que é possível aceitar que a liberdade individual tá acima da liberdade do coletivo?
Eu me lembro, isso é algo que a gente aprende desde criancinha. O meu direito termina quando começa o seu, e vice-versa. E quando a gente fala de vacina, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de saúde pública, é um pacto coletivo. É responsabilidade de todos. Aquilo que você faz ou deixa de fazer pode sim interferir de uma forma negativa na vida de outra pessoa. Então, é sim responsabilidade sua e você tem sim o dever cívico de seguir algumas regras. É mais ou menos comparar uma pessoa, por exemplo, que quer beber e depois quer sair dirigindo. Ela acha que está no direito individual dela de eu tenho o direito de beber algumas latinhas de cerveja e pegar o meu carro e sair dirigindo. Não. Você vive em sociedade, você tem que respeitar a sociedade. Então, enfim, eu de coração não sei o que dizer a respeito dessa fala absurda, infeliz e covarde e tola que foi pronunciada ontem pelo ministro, do que, assim, horror. Horror. É isso.